Oi, gente, hoje eu estou aqui para trazer para vocês um vídeo muito especial, né, em que eu vou estar falando sobre o primeiro filme de terror brasileiro já lançado, que se chama A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Esse filme foi lançado em 1964 e ele é feito, né, gente, pelo José Mojica Marins, que é um dos maiores ícones do cinema brasileiro, né, especialmente ícone do terror. E talvez vocês conheçam mais ele, né, pelo seu apelido, né, o nome do seu personagem mais famoso, que é o Zé do Caixão, que se trata, né, do protagonista aqui desse filme. O Zé do Caixão, gente, ele é uma figura, assim, muito icônica, de fato, no cenário brasileiro, né? Eu lembro que desde que eu era criança, eu já ouvia falar sobre Zé do Caixão, né? A minha mãe, às vezes, falava de Zé do Caixão, porque eu sempre gostei de ter unha grande, né, gente? Vejo aqui minhas unhas. E eu lembro que quando eu era criança, meus pais não queriam que eu tivesse unhas grandes, né? Eles sempre queriam cortar minhas unhas, e enfim. Então eu lembro que a minha mãe ficava reclamando, dizendo que eu tava parecendo Zé do Caixão, por causa das minhas unhas grandes, né? Então desde que eu era criança, eu já tinha ele dentro, né, da minha cabeça, assim, esse imaginário, né, do Zé do Caixão. Ele sempre fez parte da minha vida desde a minha infância. Apesar que quando eu era criança, né, eu não assistia os filmes dele, até porque os filmes são meio pesados, né? Eles são uma coisa, assim, bem terror, mesmo uma coisa bem grotesca. Mas depois, quando eu fui envelhecendo, né, eu acabei vendo esse filme, né? Eu achei que foi, assim, muito incrível conhecer esse ícone, né, do terror brasileiro. E agora eu tive a experiência, né, gente, de rever esse filme, porque eu queria muito comentar sobre ele aqui no canal. Eu não sei se vocês já repararam, né, mas quando eu comecei a fazer vídeos aqui no canal, né, quando eu criei o canal lá em 2021, muitos dos meus vídeos eram sempre falando sobre coisas mais novas, né, novidades que estavam saindo no cinema, porque eu criei esse canal meio que com a ideia de ser uma forma de compartilhar com vocês as minhas experiências culturais. Então eu mostrava quando eu ia pro cinema, quando eu ia pro teatro, coisas que eu comprei, né, então era coisa assim muito recente, muito atual. Mas a partir desse ano agora, né, de 2023, eu comecei a fazer uns vídeos, né, comentando alguns clássicos. Vocês devem ter reparado, né, que eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre os 4 filmes antigos, né, do Indiana Jones. Comecei a fazer vídeos aqui, né, falando sobre filme antigo do Batman, filme antigo do Superman, né. Também fiz vídeo aqui sobre os filmes antigos, né, da franquia Pânico, os filmes antigos de Sexta-feira 13, inclusive até uma série de vídeos que eu preciso continuar, né. Fiz também sobre a morte do demônio. Então eu comecei a fazer aqui no canal, né, uns vídeos que eu meio que volto no passado para relembrar alguns clássicos, né, relembrar coisas antigas. E eu acho, né, que eu não poderia, né, deixar de fazer também vídeos falando sobre clássicos, né, brasileiros, né? Então, por causa disso, eu acabei voltando a ver esse filme do Zé do Caixão, né? Eu fiquei procurando ele aqui no Canadá, né, gente? Existe DVD do filme do Zé do Caixão aqui no Canadá, eu queria dizer pra vocês, né? Porque esse personagem, ele ganhou popularidade no mundo inteiro. Inclusive, esse é um dos filmes brasileiros mais conhecidos, né, no meio internacional. E ele é chamado aqui no Canadá, né, na sua versão em inglês, de Coffin Joe. Eu acho esse nome muito engraçado, né? Mas foi a tradução que eles conseguiram fazer, né? Porque Zé do Caixão, de fato, é uma coisa que é meio difícil você traduzir pro inglês, porque é uma coisa bem brasileira. Mas a questão, né, gente, é que eu não tava com dinheiro pra comprar o box aqui, né, do Coffin Joe, que eu vi na Amazon, então eu acabei tendo que procurar esse filme na internet. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês assistirem também. Eu acredito que esse filme, né, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, também tá disponível na Globoplay. Mas aqui no Canadá eu tenho o Globoplay, né, a Globoplay pega, mas não tem todo o mesmo catálogo que tem no Brasil. Então no catálogo daqui do Canadá esse filme não tá disponível, mas se eu não me engano no Brasil tá disponível. Então tentem assistir por lá, mas caso você não esteja Disney Plus, né, veja nesse link que eu vou deixar aqui, que foi o mesmo link que eu usei, né, pra rever o filme aqui no Canadá. Mas então, né, gente, vamos deixar de enrolação, porque eu falo muito, vamos agora focar na história do filme, né? Qual é a história de A Meia-Noite Levarei Sua Alma? Basicamente, aqui a gente vai conhecer o Zé do Caixão, que ele é um coveiro ali de uma comunidade, né, gente, de um lugarzinho assim do Brasil, do interior, que tem um grupo ali, uma sociedade bem supersticiosa, né, que tem aquelas crenças assim bem fortes, bem enraizadas, aquela coisa, né, de Deus, de Jesus, de coisas, né, datas santas e coisas que você tem que fazer, e formas de se comportar e formas de agir. Então eles são um pessoal que eles têm essa crença religiosa muito forte. Já o Zé do Caixão, ele acaba meio que chamando a atenção ali, porque ele é o oposto de tudo, né? A gente, quando a gente não conhece o Zé do Caixão e a gente vê que ele é essa figura, né, maligna e esse vilão, normalmente a gente iria logo associar ele a uma coisa meio satânica, meio demoníaca, né? Porque normalmente a maioria das figuras, né, de vilões que a gente tem no terror, normalmente eles estão relacionados a essa coisa mais demoníaca, mais satanista. Mas o engraçado é que o Zé do Caixão, né, quando ele é mostrado aqui pra gente nesse clássico original
original, ele se trata simplesmente de um cara que é cético sobre tudo. Então, ele não acredita em Deus, ele não acredita, né, em todas as coisas que aquela comunidade está fazendo, né, como, por exemplo, na Sexta-feira Santa, todos eles param de comer carne e a gente vê um momento, né, que o Zé do Caixão tá lá comendo carne na frente de todo mundo para desafiar essas crenças, sabe? Para ele é uma bobagem, ele não acredita em Deus. Mas exatamente porque ele não acredita em Deus e não acredita no céu, ele também não acredita no diabo, ele não acredita no inferno, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito legal, né, que acaba meio que quebrando, assim, paradigmas, né, já que, como eu falei, normalmente a gente tem esses vilões sendo associados ao demônio, ao satanás, ao inferno. E ele aqui já traz essa proposta que é o contrário. Ele é simplesmente um cara assim que é meio anarquista, sabe? Ele só quer ter o domínio sobre a sua própria vida. Ele não acredita em crença nenhuma. Ele não acredita naquilo que ele não pode ver. E, inclusive, né, gente, eu acho engraçado, né, que ele tem os momentos aqui, né, que a gente vai vendo como é o dia a dia dele, né, a vida dele aqui dentro dessa comunidade. E é uma coisa que me lembra até, sabe, Família Addams, quando a gente vê na Família Addams aqueles momentos, né, que a família interage com seus vizinhos, outras pessoas ali do mundo, e todo mundo fica chocado porque eles estão ali de preto, né, meio góticos, assim, meio estranhos, né, e todo mundo começa a achar esquisito aquela forma deles agirem. Tem uma coisa meio parecida, né, com a forma como o Zé do Caixão, ele se coloca dentro dessa comunidade, né, ele também tá ali sempre todo de preto, ele tem um comportamento estranho, algumas pessoas têm medo dele, mas diferente da Família Addams, né, que eles só tinham, assim, um estilo diferente, né, de moda de se vestir, e também um comportamento que era um pouco mais exótico, mas que também não era nada demais. O Zé do Caixão, ele já é um pouco mais violento, mais agressivo, né, então, de fato, ele é mais perigoso, né, não é igual à Família Addams, mas eu acho legal fazer essa comparação aqui, porque talvez se você não conheça, né, o Zé do Caixão ainda, mas você gosta da Família Addams, talvez isso só faça você querer conhecer mais, né, ver esse filme aqui. Mas voltando a falar, né, gente, sobre a questão das crenças. Como o Zé do Caixão, ele não tem crença em nada, né, nem em céu, nem em inferno, para ele, né, a morte acaba sendo uma coisa muito definitiva. A gente vê que ele é um personagem, assim, que ele tem medo da morte, sabe? Ele é realmente muito assustado com isso, porque ele acredita, né, que se você morreu, acabou tudo. Você não vai para outro lugar, não tem um outro plano, sabe? Ele não acredita em nada disso. Então, exatamente por ele ter esse medo da morte, esse medo de parar de existir, ele acaba tendo uma crença, né, de que a forma que ele teria de se imortalizar, sabe, de continuar vivo mesmo depois da morte, é com a continuidade do seu sangue. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. E então, né, gente, como vocês acabaram de ver nesse trechinho do filme que eu coloquei aqui, que é logo no início do filme, né, a gente vai entender essa filosofia que ele tem. Ele acredita, né, que quando você tem um filho, né, ele é um pedaço do seu sangue, ele é um pedaço de você. Então é como se você morresse, mas o seu sangue ainda tá lá vivo. E aí o seu filho tem um filho, o filho tem outro filho, enfim. Então você ter um herdeiro é uma forma de se imortalizar, é uma forma de você desafiar a morte. Então, por causa disso, ele tem essa obsessão com essa ideia, né, de conseguir ter um filho, de conseguir ter um herdeiro, para meio que desafiar a morte. Porém, né, o que poderia ser uma tarefa até meio que simples, né, ter um filho, acaba se tornando mais complicada para o Zé do Caixão. Porque ele tem uma esposa, né, gente, que se chama Lenita, mas ela não consegue engravidar, né? Eles já estão tentando ali, ela não consegue engravidar de jeito nenhum. E ele começa a ficar assim com muita raiva. Eu já queria também dizer aqui pra vocês, né, gente, que o Zé do Caixão, ele não é um daqueles vilões que necessariamente você vai gostar de ver ele, sabe? Que você ama odiar. Ele não é necessariamente aquele vilão que é engraçado e legal, tipo, sei lá, um Chuck da vida, né? Ele, de fato, é mais perverso, então, às vezes, é difícil você engolir algumas coisas que ele faz, mas isso só o fortalece como um personagem maligno dentro de uma história de terror, sabe? Eu acho que ele é um personagem muito fascinante, mas não esperem que o Zé do Caixão vai ser aquele personagem, assim, que você fica achando ele legal de acompanhar ele, né? Porque ele é realmente, assim, muito machista, muito violento, né? E a forma como ele lida com essa esposa dele, com a raiva, né, que ele tem porque ela não consegue engravidar, é uma coisa muito pesada, né? A gente vê que mulheres, principalmente, né, parecem ser as vítimas mais centrais, assim, né, do Zé do Caixão, apesar de que, obviamente, ele também acaba ali matando e violentando outros homens no meio do caminho, mas o foco da narrativa, normalmente, é sempre as mulheres e a violência contra a mulher, especificamente, porque ele quer ter esse herdeiro, né? Então, quando ele vê que a esposa dele é incapaz de procriar, ele vai acabar matando ela, sabe? De uma forma, assim, que é muito horrível e muito grotesca. E ele tá, né, agora obcecado por uma outra mulher que existe ali, né, que se chama Terezinha. E essa Terezinha, né, gente, inclusive eu acho super legal, porque é um nome tão brasileiro, que chega é gostoso de falar, assim, em voz alta. Porque faz tempo que eu não tenho, assim, coisa muito brasileira pra falar aqui no meu dia a dia, né, no Canadá.
Mas então, nessa tal de Terezinha, ela já tem um outro boy, um outro cara que ela tá apaixonada, que ela quer ficar com ele, enfim, então ela já tem um romance, ela não tá interessada no Zé do Caixão, e inclusive, né, esse cara com quem ela tá ficando é amigo do Zé do Caixão, né, então o Zé do Caixão, ele quer ficar com ela, porque ele acha que ela é belíssima, que ela é maravilhosa, e que ela daria pra ele o herdeiro perfeito, mas ela não ama ele, e ela tá com o melhor amigo dele, né, então como é que ele vai sair dessa situação, né, como é que ele vai resolver essa questão? Sendo um escroto super violento e macabro e horrível. Então aí a gente vai ver, né, as tentativas dele de possuir a Terezinha, né? Esse é um termo até que ele mesmo usa no filme, né? Então você vê que é uma coisa assim bem pesada. E no meio do caminho, ele está disposto a matar qualquer homem, né, qualquer pessoa que se coloque no caminho dele. Então a gente vai ver ele criando aqui, gente, diversas situações horríveis, pesadas e intensas, mas muito legais de se assistir. E a partir desse momento, gente, eu queria falar uma coisa pra vocês sobre o rumo que o filme toma, que talvez seja um spoiler. Mas como esse filme se trata de um clássico, eu acho que a gente não deveria, né, necessariamente assim, ter esse limite de spoiler, o que é spoiler e o que não é spoiler. Porque é um filme antigo, eu sei que talvez algumas pessoas daqui já tenham visto, outras não, mas eu acho que você saber disso não estraga a sua experiência, eu acho que talvez até faça você ter mais curiosidade para assistir o filme, então eu vou acabar dizendo. Que é o fato, né, de que no decorrer do filme, a gente vai se dar conta de que o título, ele não é algo que o Zé do Caixão vai fazer com as pessoas, mas sim que será feito com o próprio Zé do Caixão. O que é que eu quero dizer com isso? É que o nome do filme, né, gente, é A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. E como a gente tem esse personagem aqui, que é o Zé do Caixão, que é esse vilão, que é essa figura icônica, normalmente a gente acaba interpretando esse título como se fosse uma fala dele para os personagens, né? Como se fosse, por exemplo, ele dizendo para Terezinha, à meia-noite levarei a sua alma, né? Então a gente acaba tendo essa ideia na nossa cabeça, mas quando você conhece de fato a história do filme, você percebe que o Zé do Caixão, ele é a vítima do próprio título. Ele não vai levar a alma de ninguém à meia-noite. A alma dele é que vai ser levada. Porque, como eu tava falando pra vocês, o Zé do Caixão, ele não tem crença em nada. Nem mesmo em Deus, nem mesmo no inferno, nem mesmo em nada. Então ele acredita que tudo aquilo que ele tá fazendo, todos os seus atos de violência, não vão ter consequência nenhuma. E o filme se trata exatamente de provar pra gente que o místico, o sobrenatural, ele existe sim. Ele é real. E todos os atos violentos que ele está fazendo, né, não vão sair impunes. Então, basicamente, o que a gente tem aqui dentro desse filme são as almas penadas, né? Ou seja, os espíritos das vítimas do Zé do Caixão, as pessoas que ele violentou, as pessoas que ele machucou, que ele matou, né? Voltando assim pra Terra, né? Pra atormentar ele, pra fazer ele pagar pelos crimes que ele cometeu. Então, é daí que vem o título, né? A meia-noite levarei a sua alma. A meia-noite, né? Tudo que o Zé do Caixão fez vai ter as consequências. E eu acho que isso é muito legal, né? E como eu falei, eu acho que isso acaba ajudando naquela questão que eu disse, né? Que o Zé do Caixão, ele não é um vilão que você necessariamente vai gostar de ver ele em tela. Porque as coisas que ele faz, às vezes, são muito pesadas. É claro que assim, por exemplo, um Freddy Krueger, ele mata, né, os adolescentes, enfim, a gente sabe, é errado matar adolescentes, mas a gente meio que se diverte vendo aquelas mortes, diferente, por exemplo, da versão do remake de 2010 que a gente tem, né, o Freddy Krueger, que ele fala assim explicitamente, né, que ele é um pedófilo, né, então que ele abusava das criancinhas. Nessa versão, fica mais difícil a gente conseguir se divertir vendo o Freddy Krueger, porque de alguma forma, né, eu acho que no nosso imaginário popular, né, uma violência sexual, especialmente, né, voltada para crianças, parece muito mais pesado pra gente do que matar. Matar, a gente, mete a faca. Mas aí quando é uma coisa, né, uma violência com criança, um abuso, é pior, né? Então quando a pessoa machuca animal, é pior, né? Então eu sinto que é exatamente isso que acontece com o Zé do Caixão, né? Porque como ele tem essa coisa, né, dele querer procriar, né, dele querer possuir essas mulheres, ele faz um tipo de violência, né, um tipo de abuso, que não é divertido de assistir, né? Mas como o filme acaba trazendo essa consequência da alma dele que vai ser levada, das almas penadas se vingarem, isso torna toda a questão muito divertida, porque a gente tá vendo um bando de coisa ruim acontecendo e o final é toda uma ruindade, uma maldade, uma coisa mística e sobrenatural que na visão do espectador é legal, porque é a vingança acontecendo. Então a gente quer ver o Zé do Caixão ter a sua alma levada pro inferno, sabe? Isso é muito divertido. Mas agora, né, que vocês já têm uma noção de qual é a história do filme, vamos falar sobre como o filme é, né? Como é a experiência de assistir esse filme. Eu falei em alguns momentos, né, divertido aqui, mas eu não acho que esse filme seja divertido naquele sentido, né, de que é um filme legal, que você vai ver rindo, enfim, né? Até porque eu não gosto muito de coisa de comédia e de gracinha, né? Então ele é um filme, assim, que ele não é uma piada, né? Não é uma coisa, assim, de humor, necessariamente. Ele é um filme que, de fato, ele é sombrio, né? Que ele é pesado e que ele tem, gente, toda uma estética, assim, uma vibe que é muito sinistra, né? Especialmente pelo fato do filme ser preto e branco. Eu acho que esse é um filme, assim, que
as cores, né, o preto e o branco, acabam só fortalecendo a estranheza do filme, né? Aquela sensação de coisa sombria, de coisa bizarra. Então a gente tem muita cena aqui em cemitério, cena, né, que ele tá na casa dele, as coisas estão meio assim mal iluminadas, então é tudo muito meio escuro, né? Tudo meio bizarro, tudo vai criando aquele clima assim realmente de terror, de tensão. E esse filme ele tem um visual, né, que de fato é antigo, é antiquado. Então faz você lembrar assim de uma lenda urbana, sabe, de uma coisa que aconteceu no passado, no interior, sabe? Você acredita naquilo que você tá vendo. Eu acho tudo isso muito legal, é uma estética muito, muito incrível, né? E a gente também tem assim sons bizarros, né? Tem uma personagem aqui de uma bruxa que vive ali naquela comunidade, né, que às vezes ela fala umas coisas sinistras, né? Ela vê uma coisa assim do futuro, ela também fica ameaçando o próprio Zé do Caixão. Ela fala, né, que algum dia as atitudes dele vão ter uma consequência, que a alma dele, né, a alma dele vai ser levada pro inferno. E ela dá umas risadas macabras, né, uma coisa assim, que tudo só fortalece, né, toda a vibe desse filme. A gente fica assim muito imerso naquele universo sombrio e assim, né, tudo horrível e meio escuro e assustador, sabe? Então eu acho isso muito legal. É uma coisa assim que é muito imersiva, que é muito bem feita, muito bem executada, o que é, né, impressionante, especialmente quando a gente considera, né, que o José Mojica Marins, né, ele não tinha nenhuma formação, digamos assim, técnica de cinema. Ele não se formou em cinema, ele não fez faculdade de cinema, mas ele era, dentro dele, né, na alma dele, ele era um artista, sabe? Ele tinha uma visão, ele tinha criatividade, ele tinha uma coisa assim muito única. Ele não era uma pessoa qualquer, como qualquer outra, né? Ele tinha uma diferença ali, ele tinha uma visão específica. Então, apesar de, às vezes, ele não ter o conhecimento técnico necessário, né, ele tinha dentro dele a arte, ele tinha um instinto, né? Então, ele consegue trazer um filme que é muito bom. Isso é uma coisa, né, que outros diretores também fazem, né? Eu não sei se vocês sabem, gente, mas o James Cameron, que é um diretor que eu amo, eu falo muito dele aqui no canal, né, especialmente sobre Avatar, ele também não é formado em cinema, né? E ele tem, assim, filmes, né, cheio de Oscar, muitos sucessos, maiores bilheterias do cinema. Então, assim, é legal que a gente vê que por mais que a técnica, ela seja importante sim no cinema, ela não se basta. Também é preciso ter coração, ter criatividade, ter identidade. E isso é uma coisa, né, que o Zé do Caixão tem, que ele entrega nesse filme. Então, por isso é um filme tão bom de ser assistido. Mas então, né, gente, eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre esse filme, né, A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. É um filme muito, muito legal, né, que eu espero que, caso você não tenha assistido ainda, que esse vídeo tenha te convencido a assistir pela primeira vez. E eu também queria dizer pra vocês, né, gente, que o Zé do Caixão, ele tem vários filmes, né, e o próprio José Mojica Marins, ele também tem vários outros filmes que o Zé do Caixão também não aparece, mas que são de gêneros diferentes, tem filme de terror, né, tem várias obras dele. E se vocês quiserem, né, se vocês curtirem esse vídeo aqui, se vocês tiverem interesse, eu posso em breve trazer mais vídeos falando, né, sobre os outros filmes que ele fez. Então me digam aí, né, o que é que vocês acham dessa ideia. Eu também queria dizer pra vocês, né, gente, que eu pretendo fazer mais vídeos aqui no canal falando sobre filmes antigos brasileiros. E eu queria especialmente filmes que fossem, né, de terror, fantasia e ficção científica, que eu acho que são os temas que eu mais gosto, assim, de abordar no canal, são os filmes que eu mais curto. Mas eu também, assim, tenho disposição pra falar sobre filmes brasileiros que não sejam desses gêneros, né? A gente pode falar sobre coisas diferentes também. E assim, eu já tenho uma lista, né? Eu já fiquei pesquisando coisas, filmes brasileiros, alguns que eu já vi, que eu queria rever pra falar aqui, e outros filmes brasileiros que eu nunca vi, né? Eu queria ver pela primeira vez pra trazer aqui pro canal. Mas assim, eu sei que tem muita coisa que eu não conheço ainda, e por causa disso, se tiver algum filme que vocês conhecem, né, brasileiro, que vocês acham que seria legal abordar aqui no canal, né? Pode ser um filme que você já assistiu, você sabe que é bom, né? Você pode me recomendar aqui, ou então um filme que você sabe que existe, mas você também não viu, né? E aí eu vou assistir, eu vou convencer você, né, para ver se vale a pena assistir ou não, enfim, né? Deixem aí dicas que vocês têm de filmes brasileiros, obras que vocês têm curiosidade para saber mais a respeito, ou que vocês já assistiram e me recomendam, né? Digam aí nos comentários, porque eu vou colocar na minha listinha, né, de possíveis filmes brasileiros para fazer vídeo aqui no canal. Eu acho que é um tipo de vídeo que é super legal de ser feito, né? Especialmente porque, como eu falei, o meu canal aqui, ele tem um grupo, né, uma audiência, assim, que tem várias ideias, né, várias idades diferentes, de vários lugares diferentes, assim, que tem experiências e bagagens diferentes. Então, algumas pessoas talvez nem saibam que esses filmes existem, né? O pessoal mais novinho que acompanha o canal. Então, eu acho que é legal apresentar para esse pessoal esse tipo de filme, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal caso vocês ainda não estejam inscritos. E é isso, né? Deixo vocês por aqui. Até mais!